Olá pessoal, nesse vídeo tutorial nós vamos falar sobre o cadastro de partes no sistema PJE. Nós estamos aqui utilizando a versão de teste do PJE, por isso esse cabeçalho verde, e estamos simulando o cadastro de uma ação penal eleitoral. Então vamos iniciar aqui o nosso cadastro no polo ativo. E nós vamos perceber que quando a gente escolhe aqui, no caso, vamos cadastrar, nesse nosso exemplo, o autor da ação. Então, nessa primeira parte aqui de pré-cadastro, a gente observa que tem aqui o tipo de pessoa, física, jurídica, ente ou autoridade. Então, aqui já vem o primeiro detalhe. Via de regra, nós vamos procurar cadastrar as pessoas como físicas ou jurídicas. Então, pessoa física, aquela que tem CPF ou que possa ter. Então, num exemplo aqui, mesmo que eu vá cadastrar uma investigação, um procedimento de investigação criminal do Ministério Público, e não vem especificado ali quem é a parte investigada, vou ter que cadastrar como a apurar. Mas eu já sei que é uma pessoa física, então eu vou cadastrar esse a apurar como uma pessoa física. Mesmo raciocínio em relação à pessoa jurídica. Eu não tenho a informação de qual é o número do CNPJ, mas eu sei que é uma empresa, por exemplo. Então eu vou cadastrar como pessoa jurídica. Ente ou autoridade, então fica como uma exceção, somente quando não é possível cadastrar a parte, nem como pessoa jurídica, nem como pessoa física. E é muito importante a gente atentar para o cadastro correto aqui dessas informações, porque isso vai influenciar em outras questões do processo, como, por exemplo, na comunicação dos atos processuais. Neste caso, nós vamos cadastrar um ente ou autoridade que é o promotor de justiça eleitoral. Eu poderia cadastrar como pessoa jurídica e colocar a Procuradoria Regional Eleitoral utilizando o CNPJ. Mas isso vai influenciar, por exemplo, na forma de realizar os atos de comunicação. Por quê? O promotor, enquanto autoridade, ele está vinculado no sistema e apto a receber as comunicações processuais via sistema, que inclusive tem uma lógica legal de contagem de prazos, toda uma sistemática própria. Então eu tenho que usar aqui nesse caso, para que eu faça a comunicação da forma correta, essa opção aqui, ente ou autoridade. Em relação ao ente ou autoridade, é importante nós observarmos que, via de regra, eles já estarão cadastrados no sistema e existe uma forma padronizada de redação dos nomes dessas partes nesse cadastro. Então, é excepcional a necessidade de fazer um cadastro de um novo ente ou autoridade. Então, tomar muito cuidado para utilizar essa forma padronizada. Nesse nosso caso aqui, nós vamos cadastrar o promotor eleitoral. Então, eu venho aqui, promotor eleitoral do Estado, e quando eu for fazendo isso, já vem, o sistema já vem buscando partes que contenham esses dados. Interessante observar esses nomes que aparecem com esse sinalzinho aqui, de cerquilha, ou também conhecido atualmente como hashtag, ele é porque tem algum equívoco nesse cadastro, então por isso que ele foi assinalado com esse sinalzinho na frente. O TSE está regularizando os cadastros e por isso marcou esses daqui que tem algum equívoco. No nosso caso, então vamos continuar. Promotor do Estado do Amapá. Eu venho aqui, promotor eleitoral do Estado
do Amapá, o primeiro, vejam, sem o sinal de cerquilha, e eu vou confirmar. Por que eu cadastrei do estado do Amapá? Porque o PJE teste está vinculado ao TRE do Amapá. Então venho aqui e como autor e vinculo essa parte ao processo. Apenas para demonstração, tá? Não seria o caso aqui, né? Seria um equívoco do ponto de vista processual, mas só para a gente utilizar a funcionalidade do sistema e aproveitar para aprofundar um pouquinho nessa explicação do cadastro de entes ou autoridades, nós vamos cadastrar um juízo de zona eleitoral, porque também existe uma forma padronizada e eu gostaria de demonstrar para vocês. Então, eu vou cadastrar aqui como autor também, né? Apenas para simulação, ente ou autoridade. Vou cadastrar aqui juízo da... Aí o número da zona eleitoral. Aí o nome da cidade. Então aqui, por exemplo, a nossa zona eleitoral aqui em Minasul, juízo da 130ª zona eleitoral de Minasul. Observem que também está sem o sinal de cerquilha na frente. E confirmo. E aí, então nós observamos que o sistema buscou a informação correta, mas nesse caso eu não vou vincular ao processo, porque não é o caso de cadastrar a zona eleitoral como autora da ação. Mas é interessante nós sabermos essa forma padronizada de cadastro dos juízos, principalmente quando formos cadastrar as cartas precatórias. Continuando, e também apenas como um exercício para mostrar a funcionalidade do sistema, nós vamos cadastrar como autor a Defensoria Pública, apenas para eu mostrar uma questão aqui para vocês. Então eu venho aqui, Defensoria Pública do Estado. E aí nós já observamos aqui que só tem a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. E eu vou colocar a de Goiás. Como ele não localiza, ele me dá essa opção de criar um novo ente ou autoridade. No caso, eu estou usando uma forma padronizada de redação desse tipo de ente ou autoridade e eu verifiquei que, de fato, não está cadastrado no sistema. Então, eu posso vir aqui e criar um novo ente ou autoridade. Aqui é muito importante utilizar essa forma padronizada, então tomar muito cuidado com a redação aqui do nome para evitar duplicidade de informações. E vem um outro detalhe, que toda vez que eu for cadastrar um ente ou autoridade, ele precisa estar vinculado a um número de CNPJ. Então, por que eu não cadastrei como pessoa jurídica? Porque é diferente. Nós cadastramos o Ministério Público. A Procuradoria de Justiça, ou a Procuradoria Regional Eleitoral, né, no nosso caso, tem CNPJ, mas o promotor, ele é uma autoridade que não tem CNPJ. Então, no nosso exemplo aqui, a Defensoria Pública Estadual, enquanto órgão, ela tem um CNPJ. Já o defensor público que atua na localidade não tem. Nesse exemplo aqui eu estou colocando justamente porque não existe, por isso que não está cadastrado. Então nós vamos efetuar a pesquisa pelo CNPJ,
Localizamos aqui, Defensoria Pública do Estado de Goiás, criar ente ou autoridade. Assim como a gente fez com o juízo, não vou vincular ao processo, era somente para demonstrar como se efetua esse cadastro de um novo ente no sistema. Caso você observe, né, todos esses critérios e tenha certeza mesmo de que um juízo eleitoral não está cadastrado como ente, né, a gente reforça aqui, tem que tomar cuidado, né, de certificar que realmente não foi feito esse cadastro, para facilitar, né, o cadastro do novo ente, já que tem que vincular com o CNPJ, nós vamos deixar aqui essa relação com os CNPJs de todos os TREs, né, eventualidade aí de você estar cadastrando uma zona eleitoral de outro estado para enviar uma carta precatória, né, alguma situação parecida. Então fica aqui a relação de todos os CNPJs, de todos os TREs do país, para facilitar essa tarefa. Continuando, nós vamos agora cadastrar uma parte no polo passivo. Então vou escolher aqui no nosso caso aqui um réu, pessoa física, brasileiro sim, vou informar um número de CPF, vou pesquisar. No caso, essa pessoa aqui também é alguém, vamos dizer assim, não é uma pessoa real, né, uma simulação, até porque, e como é que eu sei disso? Porque eu informei o meu número de CPF e veio esse outro nome simulado. Então, nos deixa tranquilo de deixar esse nome aparecendo, porque esse CPF que eu informei não está vinculado efetivamente lá na Receita Federal a essa pessoa. Vou confirmar. Aí tem um detalhe aqui no cadastro de pessoas físicas que é importante, né? O sistema exige que a gente informe o endereço, então eu venho aqui, endereço, e confirmo se tem algum endereço cadastrado. Se tiver algum endereço cadastrado, vai aparecer aqui. Se não tiver, eu tenho que informar. Para agilizar aqui o nosso vídeo, eu vou informar aqui endereço desconhecido. E vem, né, essa mensagem aqui, que essa opção ela só deve ser utilizada se realmente eu não tiver o endereço da pessoa, né? Se eu tiver o endereço, é uma exigência registrar essa informação, até porque você vai precisar para efetuar depois as comunicações processuais. Então é um dado que precisa, desde o início, constar no processo. No nosso caso aqui, eu vou confirmar que não tem o endereço, né? E vou vincular essa parte ao processo. Antes de fazer isso, deixa eu também tratar desses assuntos aqui. Parte sigilosa, não. Via de regra, não é, né? E Procuradoria ou Defensoria, quando a parte é assistida pela Defensoria Pública. No nosso caso, em Goiás, é excepcional a atuação da Defensoria Pública, né? No geral, nós não temos. Então, vou deixar sem marcar também e vou vincular a parte ao processo. Agora nós vamos efetuar o cadastro de uma parte a apurar. Suponhamos que fosse um processo de investigação, né? E que eu não tivesse essa informação de quem é a pessoa ainda. E eu venho aqui em parte, tipo de parte, e aqui é interessante a gente aproveitar para lembrar que os tipos de parte, eles variam de acordo com o tipo de ação que eu estou cadastrando, né? O tipo de processo que está sendo cadastrado vai influenciar aqui. Então, por que não aparece aqui investigado ou investigada? Porque eu estou cadastrando, no nosso exemplo, uma ação penal. Então, ela já exige que tenha um réu, né? Porque a denúncia já teria que ter sido oferecida para se transformar em ação penal. Então, eu vou colocar como réu, apenas para a gente fazer o exercício, mas se fosse um procedimento de investigação, eu iria escolher investigado ou investigada.
informo aqui pessoa física e eu marco aqui que não possui esse documento neste campo destinado a informar o número de CPF. Possui outro documento que o identifique? E eu respondo não para essa pergunta. Ele vai me falar para informar o nome ou alcunha. E eu coloco a apurar e confirmo. Venho aqui no endereço, marco endereço desconhecido, de novo aquela mensagem, né? Confirmo e vinculo a parte ao processo. Continuando o nosso exercício, nós vamos fazer a vinculação da Defensoria Pública da União nesse processo. Como que funciona? Eu não vou cadastrar uma nova parte, eu vou simplesmente inserir a Defensoria como representante processual, como procuradora de uma determinada parte. Então eu venho aqui, nesse nosso exemplo aqui, na Fernanda, e venho nesse ícone de lápis para editar. Venho, rolo aqui a tela e aqui em Procuradoria e Defensoria eu procuro Defensoria Pública do Estado de Goiás ou Defensoria Pública da União no Estado de Goiás. Salvo. E a Defensoria passa a ser vinculada a essa parte. Agora vamos também, apenas para exercício aqui das funcionalidades do sistema, cadastrar uma pessoa jurídica. Eu vou colocar como autor, pessoa jurídica, e aí vem a opção. Órgão público, sim ou não? No nosso caso vamos colocar sim. Quando é órgão público, ele dá a opção de pesquisar pelo nome. Então eu venho aqui e vou informar Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Pesquisar. Localizei. E vou fazer a vinculação. Pronto, lancei. Então, dificilmente nós vamos cadastrar o TRE, né, via CNPJ, ou seja, como pessoa jurídica, como parte no processo, né? Alguns processos administrativos a gente usa essa funcionalidade, mas no geral a gente vai cadastrar os juízos, e é daquela forma que eu demonstrei no início, como ente ou autoridade, mas é útil saber essa informação. Então vamos aproveitar esse cadastro aqui da pessoa jurídica para remover uma parte. Neste momento aqui, que eu estou autuando o processo, ainda não concluí a autuação, então essa parte que eu inseri, ela ainda não foi vinculada ao processo, até porque, né, neste momento o processo ainda não foi sequer protocolado. Então, se eu clicar aqui no íconezinho da lixeira, ele simplesmente vai remover. Vai me dar essa mensagem, né, de que eu vou remover essa parte deste polo, e eu clico em OK, e ele simplesmente remove e acabou. Mas vamos mostrar uma outra opção, que é a de inativar, baixar ou suspender partes. Eu volto no meu painel do usuário, escolho um processo qualquer, eu venho aqui no processo, encaminho para retificar a autuação. Se for necessário, posso alterar aqui e editar o objeto do processo. Eu venho aqui para
mudar as informações referentes às partes, eu venho aqui em retificar a autuação, ele abre uma outra janela, eu vou na aba partes, e agora sim, quando eu clicar no ícone da lixeira, ele vai me dar essa opção aqui, ó, inativar parte. Observe que naquele momento da autuação era remover, agora é inativar. Quando eu clico, ele vai me perguntar aqui o que eu desejo, em qual situação que eu quero encaixar essa parte, inativo, suspenso ou baixado, e me pede uma justificativa, né? O texto aqui da justificativa é livre de acordo com o que o usuário vai colocar, o que está acontecendo ali no processo, é por determinação judicial, por algum equívoco de cadastro, né? A justificativa que couber aí. E qual que é a diferença de inativo, suspenso ou baixado? Inativo é aquela parte que ela já saiu da relação processual. Então, se quer remover a parte mesmo que foi, por exemplo, inserida por equívoco, essa aqui é a melhor opção. Nas futuras consultas ou eventuais consultas, né, melhor dizendo, que forem feitas a esse processo, se consultar pelo nome de parte, ela não vai retornar no resultado. Já a parte baixada, ela é aquela parte que ela teve uma atuação no processo, não vai ter mais, mas que, vamos dizer assim, mantém um histórico ali. Então, se pesquisar pelo nome da parte, essa parte ela vem no resultado da consulta, ela continua sendo parâmetro da consulta processual. E já na situação de suspenso, é aquela parte que, vamos dizer assim, ela sai temporariamente, mas que pode voltar. Um exemplo, né? Na execução de sentença, se a parte estiver cumprindo todas as medidas restritivas, o nome dela fica suspenso ali. Agora, se ela deixar de cumprir, ela pode voltar a ficar ativa no processo. Vamos deixar aqui um quadro com essas diferenças melhor especificado para vocês. Então, pessoal, eram essas as principais informações que a gente queria passar a respeito de cadastro de partes. Esperamos que o conteúdo tenha sido útil, assim como todo o conteúdo das trilhas, né? Nós estamos desenvolvendo, pensando em ajudar, em efetivamente colaborar com os colegas. E se você tiver alguma crítica, alguma sugestão, algo que possa complementar essas informações, envie para nós, colabore, né? Compartilhe esse conhecimento que você tem, porque ele certamente vai ajudar outros colegas a fazer o trabalho de uma forma mais simples, mais efetiva, mais segura. Muito obrigado a todos.